Bom, para nossa segunda aula, né, então de PHP, nós vamos trabalhar aqui variáveis e operadores aritméticos no PHP. Tá? Então, esse é o título aí da nossa segunda aula, tá? E aí, né, por onde nós vamos aí começar, tá? Então, o nosso objetivo vai ser criar esse exemplo, tá? Para isso a gente vai precisar entender alguns conceitos, mas nós vamos fazer uma página em PHP que vai receber dois números quaisquer. Aqui a gente vai ter que deixar claro, né, por um tempo, que todos os valores, né, serão sempre informados pelo programador, tá? Então nesse caso aqui eu não tenho entrada de dados, né, pelo usuário, tá? A entrada de dados aqui ela vai ser feita pelo programador, em outras palavras, pelo próprio aluno no código, tá? Então, o valor aqui vai ser sempre informado no código pelo próprio programador, o aluno. Tá? Então, essa é a intenção aqui. Beleza? Então, o que a gente vai ver aí? Né? Primeiro, tá? Variáveis. Né? Vamos relembrar um pouquinho. Né? A gente já viu na aula passada como fazer a utilização de variáveis. A gente já viu que no PHP não há necessidade de declarar, não há necessidade de colocar um tipo. Contudo, nós temos um pequeno detalhe na hora de usar a variável, ela precisa começar com um cifrão. Tá? Então essa página vai receber dois números quaisquer. Eu coloquei aqui, olha, o número 16 e eu coloquei aqui o número 3. E aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular e exibir, tá? A soma dos números, a diferença entre eles, né, o produto, a divisão real, né, e o resto da divisão. Então, são os operadores aritméticos que nós vamos ver aqui. Então, 16 e 3 eu tenho soma 19. A diferença entre esses números, subtração 13. Produto 48. A divisão real, tá? Então, por que a gente chama de divisão real? Repare que eu informei dois números inteiros, tá? Mas ele gera para mim um número real, ok? Embora aqui a gente não tenha necessidade, né, de se preocupar em declarar valores aí, né? Mas ele faz, né? Como é que a gente pode dizer? Ele faz, né, essa leitura, tá? Então, quando eu informo 16, ele sabe que é um número inteiro. Se eu informar um número real, um número com ponto, né? Então 5.5, ele sabe que isso é um número real, tá? E por fim, o resto da divisão, tá? Então, esse aqui é o nosso objetivo. Então, repare que nós estamos aqui, né? Olha, nós vamos fazer isso no W3 Schools, tá joia? Então, sempre lembrando o seguinte, né, o site de apoio nosso é o site do W3 Schools, tá? Essa é a página inicial e toda vez que eu precisar acessar, eu venho aqui Learn PHP, ok? Então, aqui no PHP, né, no PHP Home, que é a parte inicial, eu já vou deixar aberto aqui, né, a parte do Try It Yourself, onde a gente vai testar aqui os nossos códigos, né, aqui em PHP. Dentro desse tutorial, semana passada a gente já viu alguns pontos, a gente já viu, né, algumas informações. Aqui vale um lembrete bem rápido aí a respeito de variáveis, tá? Então, variáveis, né, dentro do PHP, ela tem, na verdade, o mesmo significado que ela teria lá no Visual G ou em outra qualquer linguagem de programação. Uma variável nada mais é do que um local da memória do computador, onde eu vou armazenar informações, tá? Então ele traz aqui que variáveis são, né, containers, quer dizer aí, né, algo que eu posso colocar alguma coisa lá dentro, né? E esse colocar alguma coisa seria armazenar uma informação, tá? No PHP a gente já viu que não há necessidade de declarar, contudo, tá, obrigatoriamente uma variável ela deve ser iniciada com o sinal ou o símbolo aqui, o caractere do cifrão. Tá? E aí, na semana passada, a gente viu aqui alguns exemplos, né? Então, cifrão text, né? Hello World, o cifrão X aqui para receber um número inteiro, tá? E o Y aqui para receber, né, um valor real. Lembrando que o valor real, né, ele precisa ser informado com ponto, tá? Então é importante a gente deixar claro aqui, né,
essas observações, tá? Então tudo isso que eu estou falando, né, está aqui, né, nas observações, né? Então quando eu atribuir um valor de texto a uma variável, né, eu preciso colocar ela entre aspas, tá? Eu costumo usar aspas dupla, embora o PHP aceita tranquilamente aspas simples e aspas duplas, tá? Então essa é a ideia de variáveis aqui, né, para o PHP, tá bom? Um lembrete muito importante, né, o PHP ele é case sensitive, tá? Então, por exemplo, eu declarar uma variável idade com letra minúscula é diferente de uma variável idade, tá, com letra maiúscula, tá, ok? Então são valores diferentes, tá? Algumas regrinhas para variáveis, né? Então elas precisam, né, iniciar obrigatoriamente, né, com o cifrão, né? A primeira letra aí, né, ela precisa ser, na verdade, o primeiro caractere aí pós-cifrão, né, ele precisa ser uma letra, né, ou ainda o underline, né, ou o underscore, tá? Então eu estou falando desse símbolo aqui, tá? Então a variável ela não pode aí, né, ser inicializada com número, tá? A variável ela só vai poder conter caracteres alfanuméricos, tá? Ou no máximo aí o underscore, tá? Então eu estou falando que aceita somente letras, não importa se a letra é maiúscula ou minúscula, mas a gente vai deixar claro aqui que ele vai fazer diferenças, né? De maiúsculas e minúsculas, números, então do 0 ao 9, tá? E o próprio underline, tá? Ou underscore, ok? E por fim, são case sensitive, quer dizer, ela faz diferença de maiúsculas e minúsculas. E sempre que eu precisar mostrar, né, nós vamos ver aí, a gente já viu na aula passada, né, como mostrar isso utilizando do comando echo, e a gente ainda continua na aula de hoje, tá, fazendo uso do echo sempre para mostrar aí, né, alguma coisa para o nosso usuário. Embora a gente já viu também, né, que há um comando print para fazer isso, mas a gente só vai usar o comando echo aí, né, provavelmente por esse ano todo, né, do segundo ano, tá, a gente acaba usando o comando echo. A gente usa o comando print, para ser sincero, lá na frente, né, na hora que eu preciso exibir aí um vetor, por exemplo, tá? Então, o comando echo ele é bem mais simples aí, tá, e bem resolve bastante essa situação. A gente vai ver com o passar das aulas, quando for o caso de concatenar, né, valores, a gente vai usar o ponto aqui. O Visual G, ele usa vírgula, tá? Se a gente fosse pensar em uma linguagem aí derivada, né, do C, né, do C++, o Java, por exemplo, a gente usa o operador mais para poder fazer isso, tá? Mas concatenar com ponto, né, eu até mostrei na semana passada, né, mas eu ainda não vou utilizar. Eu vou utilizar dessa maneira, tá? Até porque é muito mais simples aí, né, principalmente para quem está começando, tá? Então, sem problemas maiores aí em relação a isso. Bom, é isso aqui que eu preciso ter em mente para a gente começar aí, né, a aula de hoje, tá ok? O comandinho echo, então a gente já tinha visto na semana passada também, né? Então para mostrar uma informação eu tenho echo e tenho print, tá? A diferença entre eles, né, é que o echo não tem nenhum retorno, enquanto o print ele retorna o valor 1, né, que geralmente ele é utilizado associado a alguma expressão, alguma função. Então por isso que a gente não usa muito do print para mostrar informações, tá? O comando echo ele pode ser utilizado com ou sem parênteses, a gente acaba utilizando sem parênteses, tá? Acaba facilitando, mas se eu usar parênteses, sem problema algum, tá? Então é isso que eu preciso também relembrar da semana passada, né, da aula anterior aí, né, é o que a gente precisa relembrar aqui. Eu vou pular, né, esses tópicos todos, até porque alguns eu já abordei aqui e outros depois eu volto para abordar, tá? E aí eu vou pular justamente para a parte de operadores, tá? Assim como em outras linguagens, né, então por exemplo aí o Visual G, né, a gente tem, né, vários operadores, tá? Então os primeiros operadores aqui que vai, né, nos interessar serão os operadores aritméticos. Então o nosso foco aqui são os operadores aritméticos, né? E aí depois a gente vai ter operadores relacionais, a gente vai ter operadores lógicos e assim por diante, tá? Então
Eu vou começar aqui com essa parte de operadores e aí depois a gente vai voltando nessa parte de operadores aqui no W3 Schools, tá? Então, para realizar as operações aritméticas, quer dizer, adição, subtração, multiplicação, divisão e resto da divisão, tá? A gente ainda tem aqui exponenciação, tá? A gente vai utilizar aqui, então, né, esses operadores, que se vocês olharem, são quase que os mesmos do Visual G, tá? Então, mais para somar aí duas variáveis, o menos, né, o traço que vocês têm, né, no teclado numérico para calcular a diferença entre duas variáveis, o asterisco para calcular a multiplicação, né, ou produto entre duas variáveis, tá? A barra que a gente vai utilizar para calcular a divisão real aí, né, entre duas variáveis. O porcentagem aqui, tá, ele é utilizado, tá, com o intuito de calcular o resto da divisão, ok? Então, geralmente o resto da divisão a gente faz sobre números inteiros e a gente vai ver também no nosso exemplo. Embora o exemplo aqui não contemplou a parte de exponenciação, eu também vou mostrar porque ele é bastante simples. Basta colocar dois, né, asterisco e fica simples. Né? Então, o resultado aqui, né, seria aí pegar o x elevado, né, a y potência. Então, por exemplo, aí eu quero fazer x elevado à segunda potência, x ao quadrado, ou, né, um número aí elevado à décima potência, décima potência, né, e assim por diante, tá, ok? Então a gente usa aqui dois asteriscos, tá bom? Um símbolo aqui que a gente já precisa deixar claro, né? A gente já viu na semana passada, mas é importante a gente relembrar, né, que é o operador de atribuição, tá, ok? Que nós vamos utilizar aqui o igual, tá? Diferente do Visual G que usa ou dois pontos igual ou a seta, né, que seria o sinal de menor seguido de um traço, né, o traço do menos, para fazer a atribuição, aqui a gente só usa o sinal de igual, tá? E aí, conforme a gente vai avançando, a gente vai ver que é possível fazer operações de atribuição junto com operações aritméticas, tá? Contudo, eu ainda não vou, né? A gente está só na segunda aula, então eu não vou, né? Não vamos ter aí a necessidade de explicar tudo isso. Por enquanto, a única coisa aqui que nos interessa é justamente isso daqui. Eu estou aí fazendo uma atribuição, tá? Então o operador à esquerda aí, né? Ele vai ser aí atribuído no operador da direita. É o que a gente precisa para fazer aí o exemplo da aula de hoje, tá? A gente tem mais coisas aqui, a gente tem aí depois os operadores de comparação, mas vamos devagar. De novo, a gente está somente na segunda aula, tá? Então, neste caso aqui, olha, antes de mais nada, né? Para a gente começar o nosso exemplo, é sempre importante a gente lembrar que a gente está trabalhando numa página HTML. Então, se eu vier aqui, né, e dentro aqui do body, e eu utilizar tudo que a gente está vendo nas aulas de DDW, né, é interessante porque a gente vai reforçando também o conteúdo da outra disciplina. Então, eu vou colocar aqui, olha, aula 02, exemplo 1. Tá? Então, eu estou usando um H1, né, para representar aqui, né, título dentro do HTML, tá, ok? Eu poderia aqui colocar um H3, tá? H3, tá? Então abro e fecho a tag, né? Estudo, né, de variáveis e operadores aritméticos, tá? Então eu vou deixar aqui dessa maneira, tá bom? Então, só para mostrar aqui no H3, então estamos assim. Então reparem que, antes de mais nada, eu estou trabalhando numa página HTML, da mesma maneira que vocês trabalham lá nas aulas, né, de DDW, tá ok? Bom, feito isso, tá? Aí agora sim, olha, dentro aqui do meu HTML eu vou abrir o meu PHP, tá? Então a tag PHP, ela também começa aqui, né, o sinal de menor e maior, eu vou usar o ponto de interrogação e aqui eu vou colocar o PHP. A diferença é que ela não fecha, né, com uma barra, né, ponto de interrogação aqui e o sinal de maior. Ele fica aí, né, dessa maneira. Então todo o meu código aqui vai ser colocado então aqui dentro, tá?
Então fica dessa maneira, tá bom? Então este é o nosso exemplo 1 aqui da aula 2, tá? E aí eu vou colocar, olha, o que ele pede aqui no enunciado. Faça uma página que receba, tá, dois números quaisquer, lembrando que os valores serão informados pelo programador, tá? Então neste caso aqui, eu vou colocar então o meu número 1, e aí eu vou informar um valor, tá? Então no meu exemplo aqui eu coloquei o 16 para o primeiro valor, tá? Então vamos lá, eu estou de certo modo a gente está declarando uma variável, né? Então repare que ela iniciou com o cifrão, o primeiro caractere pós o cifrão aqui, ele tem que ser uma letra ou um underline, tá? Então eu vou usar uma letra, então o número 1, tá? O sinal de atribuição, ele é o igual, tá? Então, de novo, lá no Visual G eu poderia fazer assim, dois pontos igual, ou seta, né, dessa maneira. Aqui não, somente o igual, tá? Coloco o valor, nesse caso é um número inteiro, né, ele não tem a parte da vírgula, tá? Mas eu preciso falar que é o número inteiro? Não, eu poderia colocar simplesmente aqui, ó, 16.5, sem problema. É um número real. E aí o PHP, né, ele é tipado e ele vai saber que no momento que eu faço essa atribuição, eu estou aqui trabalhando com valores, tá, reais, tá bom? Mas para o nosso primeiro exemplo eu vou usar aqui o 16 como um número, tá, real. Desculpa, um número inteiro. E aí eu termino com um ponto e vírgula. Lembrando que toda instrução no PHP vai terminar com um ponto e vírgula, tá? Eu vou aqui para o número 2, tá? Então o meu segundo valor, e eu vou colocar aqui o 3. Tá? Então, detalhe, né? Vamos de novo olhar o enunciado aqui, porque depois os exercícios vai vir nesse mesmo sentido. Tenho que fazer uma página que receba 2 valores, 3 valores, 4 valores, um único valor. Quem informa é o programador. A gente não vai ter entrada de dados pelo usuário aqui, tá? Pelo menos não aqui nessas primeiras aulas, tá? Então sempre eu, programador, vou informar aqui os meus valores, tá? Antes de executar, né, qualquer coisa, eu vou mostrar, né, o que foi aí passado como números, tá ok? Então eu vou colocar um eco aqui, né? Então nesse caso eu quero mostrar uma mensagem, né? Então eu vou usar aqui aspas, tá? E aí eu vou fazer uso, por exemplo, aí do B, da tag B lá do HTML. Então a tag B, ela mostra um texto em negrito, né? Então eu posso utilizar B, eu posso utilizar o strong, tá? E aí eu vou colocar então aqui números informados, tá? Vou colocar novamente um eco, tá? E vou ter aqui, agora com um BR, eu vou colocar então aqui o número 1, tá? Seguido da minha variável em questão, ponto e vírgula. Vou abrir, olha, eu costumo abrir e fechar aspas, tá? Porque já fica mais fácil, ok? Principalmente para quem está no celular, tá? Vou colocar um BR novamente, número, tá? 2, eu já vou colocar aqui cifrão número 2. Só colocando o acento aqui, tá? Para a gente ir respeitando o português, tá? Olha só, então mostrando os valores que foram informados aqui na minha variável, nas minhas variáveis de entrada, tá? Então a entrada dos valores, ela será aqui, né, o número 1, 16 e o número 2, o 3, tá? Então aqui eu estou fazendo operações de concatenação, tenho a minha variável, né, sendo concatenada, né, com um texto. E aí repare que a aspas abriu aqui e fechou aqui. Eu não precisei fechar aspas no meio, como a gente faria lá no Visual G, tá? Então isso fica mais fácil, é mais simples quando a gente faz dessa maneira. E aí nós vamos agora para o nosso processamento, tá? Então para o nosso processamento eu vou usar aqui uma terceira variável, tá? Que vai ser a soma, tá ok? E aí eu vou mostrar então, né, vamos fazer a operação aritmética, número 1 mais cifrão número 2. Também termino com ponto e vírgula, tá? Muito importante aqui, né, o ponto e vírgula para todas as linhas. Fiz a minha operação, eu posso agora, né, mostrar aí,
né, os meus valores todos. Então, só para mostrar aqui, olha, eu vou abrir um parágrafo aqui, tá? E aí, nas linhas abaixo, né, olha, eu vou fazer da seguinte maneira. Então, eu vou colocar aqui, olha, a soma, né, ou melhor, de, né, número 1 mais número 2 é soma, tá? Pessoal, aqui pode ter ficado um pouco estranho, né? A soma de número 1 mais número 2 é soma. Por quê? A hora que eu for mostrar isso aqui, tá? Olha só como que vai ficar. Então, vai sair dessa maneira, olha. A soma de 16 mais 3 é 19, tá? Então foi dessa maneira. Ah, não gostou do é? Tudo bem, vamos colocar um igual aqui, olha. Tá? Então é importante deixar claro aqui. Mas observem o seguinte, pessoal. Eu estou dentro das aspas. Se eu fizer isso daqui, ele não está realizando uma operação aritmética. Eu estou concatenando, né, o meu texto. Então eu trouxe lá, olha, o 16, né, com o 3 e o 19. Então as variáveis, elas já têm valores atribuídos. As variáveis de entrada aqui, a minha primeira variável de processamento aqui, né, e aí eu só estou mostrando os resultados, tá? Tanto que se eu trocar aqui o mais, né, ó, a soma de número 1, 16, com 3 é igual à soma. Tá? Então, só para vocês verem que o mais, o igual aqui, simplesmente faz parte de uma mensagem. Tá? É essa a ideia, tá bom? Eu vou dar um Ctrl X aqui, vou colocar isso aqui em cima só para deixar organizado. Tá? Então, repare que eu calculei a soma e mostrei o meu resultado. Aqui no final, dentro ainda da string, né, eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz aqui em cima, quando eu coloquei o BR no começo. Vou colocar o BR no final. Vai mudar alguma coisa aqui? Não, ainda nada. Mas na hora que eu começar a minha segunda linha, eu não preciso colocar o BR no começo. Então, colocar BR no começo ou colocar BR no final depende do programador, tá? É ele quem vai decidir. Repare que eu abri um parágrafo, né? Eu coloquei a tag P aqui, mais aqui embaixo, né? Olha, bem mais aqui embaixo, eu vou ter aí, né, o meu P fechando, tá? Dessa maneira, então respeitando aí o HTML. Lá nas aulas de DDW, vocês viram que a tag P, ela abre e fecha, tá? Então ela abre, né, somente com o P e fecha com o /P. Vou deixar dessa maneira, por enquanto ele não vai influenciar aqui o resultado, ele não vai mudar nada, tá? Só para ter identificado aí, então, um parágrafo. E aí eu vou fazer agora outras operações. Então, por exemplo, eu vou ter aqui a diferença, tá? Diferença aí, vamos deixar só diff, né? Não, diferença mesmo, vai? Mas sem o C cedilha, tá? Muito importante aqui, tá? O C cedilha aqui do diferença vai ficar somente C, tá? E aí eu vou novamente colocar aqui, olha, número 1 mais número 2, ok? E eu vou colocar agora a mensagem um pouco mais simples, né? A diferença entre os números é a minha variável de diferença, né? E aí eu coloco um BR aqui e o ponto e vírgula. Nunca esqueçam do ponto e vírgula. Pessoal, repare que a diferença aqui dentro das aspas, né? Eu estou colocando com C cedilha, assim como dentro das aspas eu estou colocando acento no número, tá? Porque isso é texto, ele não vai influenciar aqui, tá? Então olha só como que ele ficou para esta mensagem, né? Então diferença, tá, entre os números é 19, ok? E aí, olha, seguindo a mesma linha, eu vou ter aqui o produto, tá? Então ele vai ser aí cifrão número 1 mais cifrão número 2. E aí, da mesma maneira, tá? Então, o produto entre os números é a minha variável produto, tá? Seguida aqui de um BR, tá ok? Tenho, então, dessa maneira. É interessante, pessoal, vocês fazerem e ir testando, né? Para evitar deixar para testar lá na frente, tá? Então, fica dessa maneira. Por fim, eu vou ter aqui a divisão, tá? Então a divisão, ela é uma divisão real, porque ela gera um número real, tá? Número 2. Repare que aqui eu não coloquei, vamos colocar aí o número 2.
E aí eu tenho um eco, vamos mostrar aqui. Então a divisão, né, real entre, né, os números é, né, a minha variável divisão, tá bom? E aí repare que ele vai ficando, olha, dessa maneira, ok? Vamos mostrar aqui. Então tenho até aqui, né, as operações básicas, né, operações aritméticas básicas, tá? Basicamente dessa maneira, tá? Repare que o P que eu abri aqui, fechou aqui, tá? Ainda falta mais duas operações, né? O resto da divisão, que estava sendo pedido aqui, né? O resto da divisão. E eu vou também fazer a parte da exponenciação, tá? Então eu coloquei dessa maneira, né? Repare que eu coloquei aí o P abrindo aqui, fechando aqui, mas isso é meramente detalhe, tá? E aí para calcular o resto, né? Então o resto da divisão aí, né? Neste caso, quando eu estou falando o resto da divisão, 16, né? Dividido por 3, tá? Quando eu faço essa operação, ele dá 5, né? Então 5 vezes 3, 15, para 16, 1. Então nesse caso, o meu resto é 1, tá? Então neste caso aqui, como que eu vou colocar? A minha variável número 1, né, percente, ou porcentagem, número 2. Tá? E aí, eu vou fazer aqui, olha, um pouquinho diferente que foi nos anteriores, já vou colocar um P, o resto da divisão divisão de número 1 por número 2 é resto, tá? Ele fica dessa maneira. Como não coube na mesma linha, vamos só puxar um pouquinho, pronto. Agora fica, né, numa mesma linha para nós observarmos, tá? Então estamos dessa maneira. Então o resto da divisão de 16 por 3 é 1. Eu peguei aí, olha, somente essa parte aqui, tá? E aí, por fim, né, a exponenciação, tá? Não estava no enunciado, mas vamos mostrar aqui, né? Então, exponência, vou deixar só exp, tá? Eu vou colocar aqui número 1, tá? Vezes, tá? Número 2. Então eu estou fazendo aí o meu número 1 elevado, né? Ao número 2, né? Entendeu? Então, nesse caso, 16 elevado à terceira. Aí, tá? E aí, eu vou fazer novamente um eco. Tá? E aí, para este eco, eu vou colocar aqui o P, fecha P. Então, o valor, tá, ou melhor, de, né, número 1 elevado a número 2 é ESP. Tá ok? Então a gente vai ter dessa maneira. 16 aí, né? Elevado à terceira potência, ou 16 vezes 3 vezes 3 aí, tá? Vai dar então 4.096, tá? Então essa é a ideia. Ah, mas será que é isso mesmo? Tudo bem, vamos fazer números menores aqui, agora a gente pode testar, tá? Então este é o meu exercício todo, tá ok? Vamos testar com números, tá? Até para a gente ficar aí mais fácil, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, o número 5 e o número 2. Então eu, programador, eu posso, né? E na verdade vai acontecer dessa maneira. Então os valores serão informados pelo programador, tá? Então eu estou colocando o 5 e o 2, tá? Vamos ver aqui e acompanhar o resultado, tá? Eu tenho lá, então a soma dos dois aí, né? Deu 7, né? A diferença entre os números, espera aí que eu estou fazendo alguma coisa errada, tá? Um erro aqui de programador. Repare que eu usei o mais para tudo, tá? Pô, falha grave aí, né? Então não é. Aqui é menos, tá? Para subtração. Aqui tem que ser vezes, né? E aqui tem que ser aí a barra, né? Então falha aí da minha parte, tá? Na hora de fazer esses exercícios todos, tá? Então vamos lá. Agora sim, por isso que é importante a gente testar, né? Então a soma, né, de 5 com 2 é 7, né?
A diferença entre os números é 3, né? O produto entre eles é 10. A divisão real é 5, aí, né? Dividido por 2 dá 2,5. O resto da divisão de 5 por 2 é 1, tá? E o valor, né? Opa, saiu errado aqui, né? O valor de número 1. 5 elevado a 2 é 25, tá? Pessoal, então repare que erros aí, né, podem acontecer no meio do caminho? Pode, né? É importante aí, atenção, é importante a gente sempre olhar aí, né, conforme vai aparecendo para nós, tá? Então, nesse caso aí, né, essas são as operações aritméticas básicas, né, para aí o nosso primeiro exemplo, tá ok? Então esse foi o nosso primeiro exemplo, tá? Eu vou deixar aqui a solução dele printada, né? Para ficar mais fácil para nós, tá? E vou trazer aqui então para, né, o slide aqui, né, que depois aí eu disponibilizo para vocês, tá? Então, ficando, olha, dessa maneira, tá? Fica mais fácil aqui para nós revermos aí, né, o que foi feito, tá bom? Então, temos aqui a solução aí do exercício toda, tá, para vocês. Eu vou fazer o segundo exemplo, tá? No nosso segundo exemplo, ele vai ser um pouco mais curto aí, né? Já, né, explorando mais as operações aritméticas. Então, neste caso aqui, né, eu vou fazer uma página que ela vai receber, tá? Então, o nome do meu aluno e a idade do meu aluno, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei Guilherme para o nome do aluno, 16 para a idade, tá? A página, ela deverá calcular e exibir a idade do aluno em meses, quer dizer, quantos meses um aluno de 16 anos já viveu? Ah, ele viveu 192 meses. A idade desse aluno em dias, quer dizer, quantos dias um aluno de 16 anos já viveu, e aí a gente vai considerar o ano como 365 dias, tá? Não vamos ficar, né, aí senão a gente teria que pedir data, tudo, não, simplesmente 365 dias. Tá? Então ele viveu aí 5.840 dias, tá? Então fica aqui dessa maneira, beleza? Então, para este segundo exemplo, olha, também sempre lembrando que quem vai informar aí os valores, né, é o programador, tá ok? Sempre o programador, tá? Então vocês informam aí os respectivos valores aí para cada uma dessas situações, tá? Bom, uma vez que eu entendi isso, né, o nosso próximo passo então aqui é começar, tá ok? Eu tenho aqui tudo isso, eu vou dar um Ctrl C, vou deixar isso guardado aí num bloco de nota, tá? É interessante, tá, que vocês também aí deixem isso guardado, tá? E vamos para o próximo então. Então, agora vai ser aqui, né, exemplo 2, ok? O problema aqui, né, embora ainda é estudo de variáveis e operadores aritméticos, tá? Mas eu vou mudar aí a mensagem, né, para cálculo, né, da idade em meses e dias, né? Ou conversão da idade de anos para meses e dias, tá? Então eu tenho aqui a minha variável nome, então eu vou colocar aqui Guilherme, lembrando que agora é uma variável de texto, então tem que ser aí, né, entre aspas, né? E por fim a minha variável idade. Então eu vou colocar aqui 16, tá? E aí, reparem, por enquanto ele não mostra nada, né, a não ser o que está no HTML, tá? E aí, olha, o que eu vou fazer então aqui para este exemplo, tá? Para este exemplo, então, eu vou calcular aí, né, a idade do meu usuário. Ah, não, antes de mais nada, olha, vamos mostrar, né, os valores que foram informados. Então eu tenho aqui um eco, né? Se vocês quiserem, olha, já ganhar tempo aí, né? Principalmente para quem está no celular, vai fazer esse exemplo pelo celular, né?
usando do Ctrl+C, Ctrl+V, já ganha aí um certo tempo. Então eu vou colocar aqui em negrito, tá? Então os valores, né, nome e idade informados ou melhor, são, né? Então eu vou colocar aqui nome igual a cifrão nome e idade igual a cifrão idade. Neste caso eu vou precisar, né, logicamente, de um BR aqui. Seja no início, seja no final, tá? Repare que nessa primeira linha eu não pus BR, como ela está logo abaixo do H3, ela já vem, né quebrando linha. Tá? Então esses são os valores de entrada aí para o meu programa, né, informados aqui por mim, tá bom? Neste caso aqui, olha, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a minha idade, né, de anos para meses. Como que eu faço? Simplesmente, olha, simples, idade vezes 12. Então, considerando que todo ano, né, ele tem aí, né, considerando não, né, todo ano tem 12 meses, tá ok? O dias aqui que a gente vai considerar que o ano tem sempre 365 dias. Vamos descartar aí, né, por enquanto os anos bissextos, tá? Então também idade, mas agora vezes 365 aqui, tá bom? Então fica aqui, né, olha, dessa maneira, beleza? E aí, na sequência, o que eu vou fazer, olha? Vou fazer um eco aqui, vou deixar então, né, começando aqui, não, melhor, vou colocar ele dentro de um P, tá? Então, e aí de novo, olha, eu abri e fechei para ganhar tempo, olha, um Ctrl+C, Ctrl+V, né? A idade ou melhor, a idade, né, de idade, anos em meses é a minha variável meses. Pessoal, talvez fique até mais fácil um Ctrl+C, Ctrl+V a partir daqui, tá? Então eu vou trocar agora, né, continua a idade de, né, a variável idade anos em dias é a minha variável cifrão dias, tá ok? E aí a gente já tem uma mensagem até melhor, né? Vamos confirmar aqui, ó. Então, melhor do que eu mostrei aqui, tá? Então eu já mostro, olha, que a idade de 16 anos em meses, né, é de 192, tá? Em dias é 5.840. Fiquei na dúvida? Vou deixar somente um. Vamos pegar aí para uma criança, né? Para um bebê aí, né, que está começando a andar, né? Quantos meses ele já viveu? 12 meses. Quantos dias ele já viveu? 365 dias, tá? Então não importa o valor que eu vou colocar aqui, tá? Então vamos trocar aqui o valor aí, né, do nome. Vou colocar o nome da professora Nídia, tá? E vou colocar então aqui, tá? A Nídia tem aí 25 anos, tá? Então olha só como que ele fica. Faz o devido cálculo, né? Deixando dessa maneira, tá ok? Só para deixar uma mensagem aqui referente à idade, olha, tá? Também concatenando, né? Então, né, ou a aluna, né? Então, nesse caso, a gente está falando de aluna, então a minha variável nome possui, né, a minha variável idade seguida de anos aí. Então, só para deixar aí uma terceira mensagem, tá? Isso não estava no enunciado, né, mas só para deixar mostrando, né, que a gente pode aí concatenar valores, idade, variáveis de texto, variáveis de número, né, ou variáveis de texto também, concatenando o resultado, tá? Mas o exercício em si, ele pede, né, o exemplo em si, ele pede para calcular essa idade em meses, né, e também calcular essa idade aqui, né, em anos, ok? Então, este é o meu segundo exemplo, tá? Só para ganhar tempo, eu já vou fazer um terceiro exemplo, embora ele não estava previsto aqui no meu material, né, mas um exemplo que costuma, deixa eu printar isso, né, um exemplo aí que costuma, né, geralmente dá uma certa dúvida aí muito grande, né, para os alunos, tá? Que é quando o cálculo, né, envolve porcentagem, tá ok? Então vamos, deixa eu só colocar isso aqui, né, para deixar pronto, ok? Então esse aqui é a solução, né? Solução do exemplo 2, tá?
Então, da mesma maneira que esse aqui era a solução do exemplo 1, tá? E aí, olha, eu vou fazer então um exemplo 3 num cálculo muito simples de porcentagem, né? Que é aí sempre algo bastante, né, que o aluno tem bastante dificuldade, tá? Então eu vou fazer uma página em PHP aqui que ela vai receber aí, né, o valor, tá ok? Do salário de um funcionário, tá? Simplesmente o valor do salário, tá? Então essa é a variável principal. A página vai ter que calcular e exibir, né, o valor do reajuste de 15%, tá? E o valor do novo salário, tá? Lembrando que o novo salário aqui ele vai ser o salário atual mais o reajuste, tá? Cálculo de porcentagem sempre é algo, né, que causa uma certa dificuldade, né? Então vale a pena a gente fazer um momento remember aqui, né, em relação à porcentagem. Esse exemplo não estava previsto aqui, mas eu acho que vale a pena a gente, né, trabalhar ele, tá ok? Primeira coisa que eu sempre uso, né, para as minhas aulas, né, é que para porcentagem, para quem tem dificuldade, a gente trabalha via regra de 3, tá? Então vamos imaginar aqui o valor do salário, tá? Então o valor do salário de R$ 2.000, tá? Esse em si seria aí o salário, tá, do meu funcionário, tá? Que eu vou informar. E esse salário corresponde então a 100%. Eu vou ter aqui a minha variável reajuste, e aí eu quero encontrar, né, quanto que equivale, então? Né? Isso vai equivaler aí a 15%. Tá? Então é essa a proporção aí que eu estou fazendo. Tá? Então quer dizer que isso eu vou multiplicar, né, em cruz. Ok? Quando eu faço essa multiplicação em cruz, né, o que acontece aqui? Acontece que o 2.000, né, ele vai, tá, multiplicar aqui o 15%, tá? Então 15%. E aí a gente iguala aqui, né, o reajuste multiplicando, então, né, 100%. Reajuste, tá ok? Multiplicando, tá, o 100%. Tá? Então ele fica dessa maneira aí o nosso exemplo. Tá? Tá? Então, o nosso exemplo aqui, né, só fazendo essa multiplicação em cruz, vai aparecer aqui dessa maneira. Tá? Claro que eu vou precisar isolar, né, a minha variável reajuste. Então, o 100 que está aqui, ele passa, né, multiplicando, tá, ok? A nossa variável aqui em questão. Tá? Então, vamos trazer isso, né, aqui para baixo. E aí, olha, esse reajuste, né, eu vou deixar ele aí isolado, igual, né? Então vamos colocar aqui, né, a barra aí, né? Então vai ficar lá o 2.000 que multiplica 15% dividido por 100%. Tá? Então ele fica, olha, dessa maneira. Ok? Então aqui a minha conta, né, ela vai ser exatamente assim, tá? O que eu preciso ter em mente aqui, tá? Estou fazendo regra de 3 para chegar nessa conta de porcentagem que sempre é aí, né, um ponto de dificuldade do aluno, tá? Então neste caso, olha, o 15%, né, nada mais é que 15 dividido por 100. Na verdade, para minha fórmula, esse porcento eu nem preciso dele, tá? O valor aqui, 2.000, ele é o salário, né, que foi aí informado pelo usuário. Então ele foi 2.000, mas poderia ser 2.560, poderia ser 10.290 e assim por diante. Então o 2.000 aqui, ele é variável, tá? Então de acordo aí com o valor que for informado pelo usuário. 15%, né, porque eu estou me referindo a 15, mas se fosse 20%, 20 dividido por 100, tá?
Então essa é a conta que eu faço para calcular o reajuste, tá ok? Neste caso aqui da minha conta, né, quanto que ela daria? Né, basta eu cortar aqui 2,0 com 2,0, fica 20 vezes 15, então eu tenho o valor aí de 300, né, reais. 300 reais é o meu novo salário? Não, 300 reais é o meu reajuste. O meu novo salário, ele vai ser o meu salário atual, os 2.000, mais os 300, tá? Então ele fica 2.300 o novo salário. Então eu preciso ainda fazer mais uma conta, né? Que é somar o salário aí, né? Atual 2.000 mais o valor do reajuste, tá ok? Então essa é a conta que eu vou fazer, tá? E aí agora vamos trazer isso então para cá, tá? Vamos trazer isso então para o nosso exemplo. Então lembrando o seguinte, olha, quantos valores de entrada eu tenho? Só um, que é o salário. Quantos valores de saída eu tenho? Eu tenho o reajuste e tenho um novo salário, tá? É dessa maneira que nós vamos funcionar. Então eu vou calcular aqui, ó, aula 2, né, mas agora o nosso exemplo é o 3, né? E aí, né, o título é Cálculo do Reajuste de Salário, tá bom? Neste caso aqui, vamos limpar tudo. O que eu tenho aqui? Simplesmente salário, né? E aí eu vou informar o salário. Então eu vou começar o salário com 2.000. Então cifrão salário igual a 2.000, ponto e vírgula, ok? E aí posso já mostrar esses valores todos. Então um eco aqui, né? O salário informado é de, tá? A minha variável salário. Fecho aspas. Pessoal, ainda não vou me preocupar com formatação, mostrar isso com 2 casas decimais, tudo. Eu vou simplesmente mostrar dessa maneira, tá? Vamos deixar funções de formatação, né? Sair com 2 casas decimais certinho, né? Mais adiante, tá bom? Então, o nosso cálculo vai ficar, a nossa mensagem inicial vai ser dessa maneira, né? E aí eu vou calcular o meu reajuste. Então, o meu reajuste, nós já vimos aqui que ele vai ser o salário multiplicado por 15 dividido por 100. Tá? Não há necessidade aqui da porcentagem. Tá? Só ficou ali na fórmula. Então, o salário, tá? Ele vai ser aí 15 dividido por 100. Tá? E aí eu já vou mostrar, olha, para saber se eu fiz a conta correta aí, né? Então eu vou colocar aqui um P, tá? Fecha P, ok? Já vou deixar isso no Ctrl C aí, tá? Então o valor do reajuste, tá? É de, tá? A minha variável reajuste, tá bom? Então olha só, dentro de um parágrafo, então ele dá a quebra de linha e ele vai mostrar, olha, o valor do reajuste é de 300 reais, tá? E aí, por fim, o valor do novo salário, então o novo salário, ele vai ser o meu salário, né, atual mais a minha variável reajuste, tá ok? E aí, né, eu já vou mostrar aqui também dentro do P, o novo salário é de a minha variável novo underline salário. Então repare que o underline ou o underscore pode ser utilizado no nome aí da minha variável, tá ok? Ficando então dessa maneira, tá? Então o valor do reajuste, né, foi de 300 reais e o valor do novo salário é 2.300. Pessoal, eu gosto muito de utilizar aí, né, ó, as tags do HTML. Aquela hora eu usei o B, então agora eu vou usar o strong aqui, né, para dar aí um destaque, né, no novo salário, tá ok? Então, barra strong, tá ok? Só para colocar o texto em negrito, tá? O strong ou o B, como vocês preferirem utilizar. Só para dar destaque aqui, tá? Eu poderia colocar o meu texto em itálico, né, ou usando a tag EM, né, ou utilizando aí, né, a tag I. Então fica aqui dessa maneira, tá bom? Então só para dar destaque no valor aí, né, que está sendo exibido, tá? Então sempre, né, esse gancho com as aulas de DDW, tá bom? Então esse é o nosso terceiro exemplo, né, não estava previsto aqui, mas achei bastante pertinente, né, porque tem muito aluno que tem dificuldades e isso vai aparecer nos exercícios, tá bom?